Está começando aqui mais um episódio do podcast do Adoro Cinema, o Odeio Cinema. Mas calma, porque aqui ninguém odeia nada. A gente tá aqui pra falar o quanto a gente ama filmes e séries. E o tema de hoje é True Crime, gente. Por que True Crime virou esse estouro aí no mundo de Hollywood e também aqui do Brasil? E pra isso, é óbvio que eu não estou sozinha. Estou muito bem acompanhada pro episódio de hoje. Do meu lado, temos aqui Léo Bittencourt, ator. E tá em várias séries aí. Já tá fazendo uma série e fez o Daniel Cravinhos no filme da Suzanne von Richthofen. Muito obrigada por estar aqui com a gente. Muito obrigado, eu que agradeço o convite. Eu tava ansioso pra participar aqui, na verdade, né? Fico muito feliz que você estava ansioso, porque significa que a gente tá aí bombando. Nos conhecemos das entrevistas, eu falei, eu adoro cinema. E aí ela falou do podcast, eu falei, eu preciso aproveitar que eu tô em São Paulo, eu quero muito ir pra esse podcast. E agora estamos aqui, né? Estamos aqui pra falar sobre True Crime, que você tem um pouquinho, né? Um lugarzinho de fala. Um lugar de fala. Um lugar de fala. Sim. E do lado dele, um pouquinho mais distante de mim, temos Ju Cassini, que também tem um certo lugar de fala, que ela é criadora de conteúdo sobre filmes e séries de terror e sobrenatural, né, amiga? Pois é, gente, tô muito feliz de estar aqui. Inclusive, comecei minha carreira falando só de True Crime. Então, muito feliz de ter sido convidada. Amei, eu não sabia dessa curiosidade. Pois é, comecei só com isso. Depois foi expandindo, lógico. Mas o começo foi por causa de True Crime, então... Você já era fã e aí você falou assim, vou começar a falar disso na internet. Sim, foi exatamente isso. Porque eu fazia coisa nada a ver com isso, né? Nunca imaginei que eu ia estar fazendo vídeo na internet, mas... Você, conta um pouco, você era o quê? Eu era advogada. É, né, Fiz faculdade de Direito. Fiz faculdade de Direito. Aí comecei a trabalhar como advogada, trabalhava no banco, odiava meu trabalho. Tava, tipo assim, ficando doente, não aguentava mais. E aí com a pandemia, né, que começou tudo, tava todo mundo em casa. E eu lembro que eu assistia uma youtuber que falava de True Crime enquanto ela fazia a maquiagem dela. E eu adorava. E foi o começo do TikTok na época também. E só que o TikTok naquela época não tinha nada assim, né, muito específico. Era muito mais dancinha, eram umas coisas mais de não tinha muito conteúdo, né? Não tinha. E aí eu falei, e se eu fizesse vídeo pro TikTok mais de True Crime? E foi na mesma época que eu tava assistindo Mindhunter, que eu tava até comentando com vocês. E aí eu falei, eu comecei a fazer um vídeo de cada um dos serial killers que eles falavam na série. E aí, de repente, bombou, assim, porque eu acho que ninguém falava disso ainda muito. Sim. E aí eu só continuei. Aí chegou uma hora que eu precisei sair do meu trabalho normal, né? Porque eu não tava dando conta de levar as duas coisas. Mas foi por isso. E você, Léo, como que você começou a ser ator? Quando foi que você pensou assim, vou ser ator? Nossa, você tem meia hora? Normalmente é quando você é criança, né? Que você já pensa isso, né? Nasceu. Mas não, na verdade não. Não, eu sempre gostei muito de futebol. E aí eu queria até os, 10, 12 anos, eu achei que eu ia ser jogador de futebol. Só que eu sou de Manaus e isso não é muito uma realidade muito fácil de alcançar. Não que ator também seja. Mas aí você, no caso sendo jogador, você tem que largar isso muito mais cedo, a sua família, né? E tal. E aí esse sonho ficou de lado. Eu tive outras 2 faculdades, fiz administração e publicidade. As 2 eu não me dava bem. Publicidade... Igual a Ju, né, que fez direito. A publicidade eu até tinha uma coisa que eu gostava, porque, assim, como trabalhava com a parte de criação, isso já tava mexendo alguma coisa ali comigo, as apresentações de trabalho, de alguma forma você tinha, né, uma coisa de estar ali falando com pessoas, que a comunicação eu gosto muito. E aí, quando eu entendi que não era isso também, eu fui atrás das minhas vocações. E o teatro sempre teve ali presente como hobby, até eu entender que isso poderia ser uma coisa profissional. Foi um tempo, foi um trabalho psicológico, mas... Entendi. Tipo, não foi uma coisa que você era criança e você já queria ser ator. Foi uma coisa que você foi descobrindo. Eu gostava. Entendi. Eu via televisão, via filme e ficava inconscientemente reproduzindo. Sabe quando você, tipo, vê a fala e eu fico repetindo a fala como se eu estivesse atuando na frente? Eu não sei como explicar. Ai, que tudo. E eu fazia isso muito. Quando eu era criança, eu queria muito ser atriz, né? Tipo, muito. Tanto que eu me formei como atriz. E eu fazia teatro, não sei o que lá. Só que o meu processo foi ao contrário. Eu fui crescendo, eu fui descobrindo que o que eu mais queria ser era apresentadora e não atriz. Tipo, que eu preferia muito mais ser eu mesma do que emprestar pra ser outras coisas. E foi exatamente isso também. Quando eu já tava mais velha, eu falei assim, nossa, isso aqui, eu acho que é isso, sabe? Que eu queria fazer. Com certeza te ajudou, né? Tipo, ajudou. Fazer o curso depois pra você ajuda muito. A desenvoltura. Né? E até o tratar com as pessoas, entender. Eu acho que tudo isso, tipo, a minha trajetória pra chegar aqui, eu não tenho nem um pouco de arrependimento, sabe? De ter feito teatro, de ter largado. Você chegou a se formar em publicidade? Não, Nem fiz se formou. 4 períodos, eu acho. Você se formou como advogada? Me formei. Ainda trabalhei 2 anos, né, antes de começar a fazer vídeo. Viu, gente? 3 pessoas unidas por profissões que a gente não imaginava que a gente ia chegar aqui pra falar de True Crime. Sim. Agora, a relação de vocês com o cinema. Vocês lembram o primeiro filme que vocês assistiram? Lembro. Eu lembro, foi Space Jam. O jogo do século. Ai, que legal! Um filme gostoso. Nada a ver com True Crime. Nada a ver. Até porque imagina eu criança, eu quero ver assassinato. E você assistiu mais vezes depois? Ou tipo, foi no Sempre fui essa cinema que pessoa. você foi assistir? Foi em casa? Sempre Como fui. que foi esse dia?
Não, eu lembro do Space Jam, tipo assim, era uma coisa meio mágica, porque eu tava... Pô, o cinema, ele tem essa experiência, óbvio que eu não tinha essa consciência da imersão, mas eu acho que é muito por causa disso, assim. Você vai, você fica muito preso à história, e você vê os desenhos, assim, tudo num tamanho enorme, muito legal, gigantesco. né? Então, eu lembro disso ser muito mágico, mas assim, eu assisti Tarzan milhões de vezes no cinema. É triste, Tarzan, né? Os pais dele morrem, é tristíssimo. Tem Já uma, tem tem já uma tem uma parte pegada meio do assassinato. triste. Já tem. Exato, O já True começou Crime aí. já tava ali em algum lugar, então pode triste. ser, pode ser. É triste. Você lembra o primeiro filme que você viu? Eu acho que assim, é que assim, eu sou do interior, né? Então na minha cidade tinha um cinema e ele funcionava mais ou menos. Então eu sempre via muito fita ainda, né? Eu tô declarando a minha VHS. idade, tipo... Tá todo mundo junto aqui nessa. Tá tudo certo. Amiga, aqui é tudo... É 394. A gente não precisa falar sobre isso. Mas enfim, eu assistia muita fita. E aí eu acho que o primeiro filme que eu fui no cinema foi Harry Potter. Porque eu gostava muito, eu cresci com Harry Potter. Mas o primeiro filme que me marcou no cinema, que eu tenho trauma até hoje, foi O Chamado 2. Nossa, mas que corajosa. Eu não sei, porque eu fui Quantos isso anos? Quantos comigo. anos você tinha? Eu acho que eu tinha 12. Tá louco. Ah, E foi muito assim, porque eu lembro que eu fiquei com tanto medo que lá na sala de cinema tinha uma portinha ali no fundo que ficava meio aberta. E aí a gente ficou sentada ali naquela portinha no claro, Pra ninguém assistindo entrar? o filme do escuro. Não, porque a gente tava com medo. Então ficar lá na sala no escuro era horrível. Aí a gente ficou no claro e aí eu fiquei um mês dormindo com a luz acesa depois que eu assisti esse filme. Óbvio, com 12 anos, gente. Eu não ia mais dormir, eu ia dormir com Pois meus pais. é. Volta pra dormir com os pais. Pois é, e O Chamado é um filme que hoje eu vejo e falo, ai, tipo, nem é tão assustador. Mas eu tenho trauma da Samara até hoje por causa disso. É, o primeiro filme de terror que eu assisti, minhas amigas adoravam ver filme de terror. E aí eu detestava. Tipo, eu queria brincar de Barbie, sabe? Eu demorei muito pra entender. E aí eu falei, tá bom, vamos lá assistir. Era um filme muito idiota. Eu nem lembro o nome, mas era tipo umas pessoas estavam numa cidade e aí tinha umas pessoas que puxavam ela por baixo. Assim. Era uma coisa horrorosa. Não sei se eu lembro. Eu nem sei que. Tipo, eu acho que era muito filme B, sabe assim? Gente, eu fiquei, tipo, uma semana dormindo com meu irmão. Mesmo, no mesmo quarto. Tipo, eu não queria. E depois disso, eu só fui assistir. Depois de, sei lá, muito tempo, eu tava bem mais velha. Porque eu percebi que eu tinha muito medo mesmo. Que ficava na minha cabeça a imagem muito grudada, Sim. sabe? Me impactou muito. esse É, filme. eu acho que é que eu gosto muito de filme de terror, né? Eu assisto muito. Mas eu demorei muito pra conseguir assistir e não ficar com medo depois. Tanto que essa semana eu fui assistir um filme antes de dormir. Eu sonhei, tive pesadelo. Qual foi o um primeiro filme de terror filme. que você assistiu? Putz, eu sempre fui muito cagão pra filme de terror. Tá vendo? De verdade, mas assim, não era o medo de sonhar, de ter pesadelo, não, é porque eu realmente, tipo assim, eu ficava com muita agonia e até hoje ainda tenho de susto. Eu odeio tomar susto. eu assim, também não odeio gosto. de Eu também reação, não gosto. fico mal-humorado, não gosto. E aí, assim, os filmes são muito baseados nos sustos, então eu não gosto de pagar pra me sentir mal. Sim. Mas assim, eu lembro de assistir, por exemplo, Premonição, que não é uma, tipo assim, nossa, um filmaço de terror, hein? Ah, não. eu acho ótimo, eu adoro. Mas não é um filme que a galera, pô, vou pra passar mal, não. É tipo assim, é um É filme... que é mais suspense. É o Sessão da Tarde do terror, não? É. Mas ele mostra umas cenas mais explícitas, Mostra. assim, né? O que eu não Dá fui aflição. em montanha-russa por causa de premonição, não tá escrito. Aquele caminhão com os troncos, assim, na estrada. Cara, eu tô num delivery, sei lá, num drive-thru, tipo, eu olho pra trás pra ver se não tem um caminhão chegando com tudo, sei lá. Tá vendo? Tem traumas que esses filmes deixam na gente. Verdade. Não tem como não ficar traumatizado, porque, tipo, a gente tem uma memória do que aconteceu naquela época. Mas horrível. vocês consideram True Crime como filme de terror? Eu não, Considero. eu não. Ai, eu considero, porque eu fico... Tipo, eu não fico tão perturbada que nem quando eu assisto um... Olha que loucura. Tipo, filme de terror, eu fico paranoica. True Crime, eu não fico paranoica, porque eu penso, tipo... Que é um recorte, eu não sei explicar. Você não pensa depois, assim. É, exato, mas eu considero uma coisa terror. Eu sim. fico triste. É que é uma outra sensação. Tipo assim, o Isso, terror assusta. É uma chateação com a humanidade. Deixa triste, mas eu acho que é o propósito também. Não é pra você assistir e falar, caraca, que legal. Não, é pra você entender até onde a mente humana chega e tá ali muito próximo da nossa realidade. acho que né? vocês me convenceram. E Talvez dá não uma seja certa terror. paranoia também, né? Algumas coisas eu fico meio assim. Tipo, eu acho que você se protege mais também. Ah, muito. Pensa Quando em eu vi- algumas outras situações. Nossa, quando eu assisti Dahmer, eu mandei mensagem para minhas amigas solteiras assim: amigas, por favor, vocês tomem cuidado com o que vocês saem, porque, tipo, é isso Exato. mesmo. Dá medo, né, gente? Dá medo. Você fica com umas paranoias que você não tinha antes, porque existem essas pessoas na vida real. Sim, exato. Eu acho ainda mais a gente sendo mulher, eu me sinto muito vulnerável em muitas situações quando eu vejo muita coisa de true crime. Porque Sim. dá pra, tipo, todo tempo você tem que tomar cuidado, entrar no carro, já trancar a porta, sabe? Tem muitos filmes que mostram umas coisas bizarras. Não, eu peguei a mania de entrar no carro, tipo, um táxi, essas coisas, e mandar mensagem em áudio, em voz alta. Sim. Oi, estou indo pra casa. Me Caso o espera. motorista seja um serial killer, ele sabe que tem alguém me esperando. É muito bom isso, é muito bom. Tipo, não vai fazer nada comigo, hein, cara? E, tipo, vocês lembram agora
agora falando, saindo desse rolê de true crime, o início da sua carreira. Como foi que começou isso? Qual foi o primeiro trabalho que você fez e tudo mais? Bom, eu na verdade me mudei com 19 anos pro Rio de Janeiro. Aí lá eu estudei teatro na CAL, que é a Casa das Artes Laranjeiras. E como eu não sabia nada da profissão mesmo, né? Eu fui muito aberto a tentar entender como é que era. Na verdade, o primeiro contato foi pelo humor. Porque eu sempre fui meio que o palhaço da galera ali, gostava de fazer graça. E minhas referências eram do teatro de improviso, Barbixas, Quinta Categoria. Nossa, Barbixas é muito legal. Eu adorava. E aí fui procurar fazer isso profissionalmente, né? Então, assim, teatro pra fazer isso. Depois entendi muito o que era e, pô, me joguei muito. Eu acabei fazendo muito mais drama do que comédia, inclusive, na minha vida. E meu primeiro trabalho foi, na verdade, um musical, chamava Rio Mais Brasil, que contava a história do Brasil e cada ator fazia um personagem de um estado, enfim. E logo depois me chamaram pra fazer um projeto na Globo, que depois fui chamado pra fazer Malhação. E aí foi o primeiro trabalho que todo mundo me conheceu, assim, no grande público. Mas em Mundo da Luna, você tá um pouco comédia, né? Mas assim, o personagem em si não é o mais cômico, mas assim, Sim. como o tom da série é mais cômico, assim, eu lembro de conversar sobre isso. Eu falei, pô, que legal ter a oportunidade de estar de novo com esse lugar. Depois É bem leve, um tempo. assim, o personagem e tudo mais. É legal mesmo. E você, agora que você falou que você teve essa veia cômica no começo, tipo, combina mesmo com você, lembrando daquele personagem. É que agora as pessoas agora marcou o Daniel Cravinhos, né? eu não posso mais raspar o cabelo. Que isso fez. Gente, porque eu queria muito chegar nesse momento de fazer essa pergunta. Que na época de novela, vilã tomava ovada na rua, né? Tipo, era aquela coisa assim. Você já foi xingado na rua? Não fui xingado, não. Tem uma piada que sempre fazem comigo, que é tipo assim, nossa, fez o que fez e tá aí solto, sabe? Tipo assim... Entendi, mas tipo, nunca chegaram em você... Algo pesado. Não, algo pesado. Eu acho que hoje em dia o pessoal tá mais acostumado. Sim, tá mais acostumado. Dá pra diferenciar, a gente consegue diferenciar melhor. Total. Mas eu acho que, na verdade, tem até uma coisa esquisita, assim, porque... rola uma expectativa de personalidade que eu não tenho. Rola. Porque Né? confundem você. Fica marcado, né? Tem um certo, sabe, um receio de chegar pra conversar. Sim. Não que eu vou ser uma pessoa agressiva, não é essa a questão. Mas sabe quando você, tipo, acha muito porque você viu a personalidade do personagem e e não acha só que o isso, ator tem aquele lugar? É todo um universo muito pesado do filme, Sim, tipo, então realmente eu acho que queria muito fazer essa pergunta pra você de ser xingado na rua. Ou já te chamaram na rua de Daniel Cravinhos? Ah, isso sim. Aí Já, né? cravinho, tô isso direto. Mas aí é mais na zoeira, né? Ou também porque às vezes as pessoas, tipo, sei lá, se eu ver a Margot Robbie, será que nunca vão chamar ela de Barbie? Com certeza. As pessoas gostam de chamar pelo nome do personagem que você gosta, né? Até porque ela é uma Barbie, né? Praticamente. Ela nasceu pra ser a Barbie. Sim, né? Não tem outra. nasceu. E tem uma coisa que é engraçado também quando você é chamado por personagens, no caso, tipo assim, comigo, assim, personagens que não estão mais no ar. Aham. E aí você fica assim, nossa, você me conhece dessa época. Mas Tipo, é legal, Malhação, né? Porque você consegue nichar quais são os seus fãs, de onde que eles gostam mais de Você você. conheceu de onde, né? Tipo assim, Cravinhos hoje é uma parada mais comum pra mim. Até porque o filme estreou, né? O terceiro, muito recentemente. Mas, sei lá, o Hugo, ou então, o Dante. Tipo assim, cara, que legal. Sim. Porque você vê de onde cada um se apegou mais. Isso é uma experiência muito legal. Sim. Pra você, seu começo de carreira foi como, Ju? Você falou que começou com True Crime. Então, é que quando eu comecei, eu achei que, tipo, é porque eu não tinha a mínima ideia, né, do que fazer na internet, ainda mais era a pandemia, a gente não tinha contato com as pessoas, eu não conhecia muito criador, e aí eu fui fazendo os vídeos assim, mas com o tempo acho que eu fui percebendo que tava muito nichado, né, e eu gosto de muito mais coisa do que de True Crime, foi só um começo. E como eu sempre assisti muito filme, muito série, eu acho que eu comecei a falar de cinema mais voltado pra essas produções, tipo, terror, suspense, e aí depois que foi expandindo, mas foi todo um processo, sabe? Até as pessoas se acostumarem, se adaptarem que eu também falo disso. E eu demorei muito pra sair do TikTok pra ir pra outras redes, porque eu tinha muita insegurança. Olhar pra câmera assim, ficava morrendo de vergonha. Agora que eu faço vídeo mais longo no YouTube, gente, eu ficava vermelha sozinha em casa, gravando pra câmera. Tipo, dava pra ver que eu tava muito nervosa. Sim, e aí, agora com já o tempo acostumou. que foi se desenvolvendo. Tanto que as pessoas que me conhecem de antes da internet não sabem muito bem como que hoje eu faço isso, porque eu sempre fui meio tímida, sabe? Tipo, ter medo de apresentar um trabalho na frente da sala da Olha escola. Virada de chave. Nossa, eu morria de vergonha, gente, não fala comigo. Aí agora mudou completamente. E tanto pra você, Léo, quanto pra Ju, tem alguma coisa dessa carreira que mais marcou vocês? Tipo, que foi um ponto de vocês falarem assim, nossa, isso eu vou lembrar pra sempre, até agora. Mais do que eu fiz?
Eu acho que cada trabalho tem... É porque assim, eu vivo muitos ciclos de cada trabalho. E é tudo realmente muito intenso. Porque você convive com aquelas pessoas durante o tempo de gravação. Então, aquelas pessoas estão presentes no seu dia a dia. Tanto, enfim, dos atores, mas como equipe toda. E Malhação foi muito marcante. Foram 2 anos quase juntos, assim. Então, não tem como. Ainda mais porque eu via o resultado na televisão. Então, você evolui de verdade, TV assim. aberta no Brasil, as pessoas acham que não, mas é um negócio gigantesco. né? Gigantesco. Assim, Gigantesco. a abrangência disso, o público, é uma coisa muito louca, né? Eu não lembro agora exatamente os números, mas eu lembro que alguém comparou, por exemplo, a audiência do Dom, que é uma das maiores séries de sucesso, e é maravilhosa a primeira temporada, Aham. enfim. É ótimo. E, tipo, se você juntar todas as visualizações, não dá um dia de audiência de qualquer novela. É né? muito louco É isso. bizarro, né? A TV É aberta. uma coisa cultural é, mesmo, assim. muito. Então, assim, é um outro ganho artístico. Você pode ter menos desafios porque são coisas mais palpáveis pro dia a dia, mas... É. Cara, tem tantas outras alcances, sabe? Você fala com uma galera do Brasil. Se eu for, sei lá, pro Acre, que é uma coisa bem distante de hoje, que eu que moro no Sudeste, vai ter gente que me conhece. Sim. Assim, então É que eu muito acho que a maneiro. realidade do Brasil é essa também. A grande maioria das pessoas não fica pagando plataforma. Exato, Tipo, e não tem Total. Tem gente que não tem só tem a internet. TV aberta. Total. Então, realmente é muito, muito louco isso. Acho que chegar na TV aberta deve ser uma coisa bem maluca mesmo, assim. É diferente, uma experiência diferente. Eu acho que pra mim foi marcante, porque foi quase o primeiro trabalho e já de Sim. cara encarar essa massa, assim. Então É. foi bem marcante. Pra você, Ju, o que foi marcante? Eu acho que eu tenho 2 situações que me marcaram muito, que inclusive são relacionadas com True Crime. Mas a primeira delas foi bem no comecinho, quando eu tava falando mais de Mindhunter, um dos atores da série me mandou mensagem no Que Instagram. legal. E aí ele falou, Opa. ele fez o BTK, que era um dos serial killers, que tipo, ele aparece meio que de relance em vários episódios. E ele ia ser o tema da 3ª temporada, que daí não existe mais. Mas eu consegui fazer uma entrevista com ele Que por legal. causa disso. Dá e aí... mensagem. Legal. E, tipo, como era uma das séries que eu mais gostava, foi muito interessante. E uma outra coisa muito legal que aconteceu foi que teve um dia que eu contei um caso de uma menina no meu canal. E aí ela teve acesso ao vídeo, não sei como, porque, tipo, era um caso de fora. E ela me mandou mensagem me agradecendo por ter contado a história dela e pra Legal. compartilhar o trabalho que ela faz hoje. Porque ela foi vítima de um sequestro de um cara que ela conheceu na internet. E ela conseguiu escapar. E aí hoje ela tenta conscientizar as pessoas dos perigos da internet e como que foi a experiência dela. Ela vai em vários lugares. Então ela tem um site pra ajudar as pessoas. E ela falou, se você puder me ajudar divulgando também a página e tudo. Muito Então legal. foi muito legal É. saber que, tipo, atingiu a pessoa e que ela também ficou feliz com isso. Sim. Porque a intenção de falar sobre esses casos é justamente essa, né? Tipo, não é, nossa, vamos falar sobre o que o cara fez, não sei o quê. Não, tem um propósito de ajudar outras pessoas. Então foi muito legal. É o que a gente tava falando agora de alcance. Uhum. A internet tem esse outro alcance que é, tipo, internacional também, que você consegue chegar em outros lugares também. São alcances totalmente diferentes, mas são 2 grandes... Teve um ator também de um True Crime que também eu conversei com ele e tá me Sério? dando entrevista. É o Leonardo Bittencourt. Verdade. Respondeu, eu marquei ele Eu no gostei story. que ela... Eu marquei ele no story da entrevista e deu certo. Da entrevista tem outra entrevista aqui. Não Sou foi eu. intenção, não foi. Sou eu, é isso. Então, inclusive, falando de entrando no papo de True Crime, você, Ju, trabalhava com isso, ainda trabalha, e você também trabalhou no filme da menina que matou os pais. Tem um peso maior de trabalhar com isso, né? Tipo, uma energia. Vocês sentiram algo mais pesado ou diferente de trabalhar nesse universo? Cara, eu tenho uma afinidade com o gênero, porque assim, desde novo eu já me interessava. A Ilana, que foi nossa roteirista, ela é autora de vários livros incríveis sobre o gênero, né? E eu li o Serial Killer, muito novo, que é um livro dela falando sobre cada um dos criminosos, enfim, grandes casos. E eu já tinha essa afinidade, gostava de alguma maneira. Então, assim, nunca considerei como uma coisa... Como é que eu posso falar? De terror, que nem a gente tava falando, Sim. sabe? Era história, né? Tipo, você tá histórico. contando história. É um fato histórico, assim, e que é importante falar sobre, porque o papel do True Crime, pra mim, é o papel social. Você não mostra só o que o assassino fez, como se fosse, sabe, o que muita gente tem medo até aqui no Brasil, como se fosse uma coisa que fosse ensinar o público. E pelo contrário, você ensina como não viver aquilo. Sim. O que você falou foi muito interessante, porque eu já conheço várias histórias, tanto de mulheres, mas assim, é que mulher é mais frequente, infelizmente, mas que aprendeu a se desenvolver e identificar esse tipo de comportamento muito por conta dessas histórias, desses casos. Total. Então esse é o papel, assim, e eu acho que quando eu fui fazer o Daniel Cravinhos, eu sabia da responsabilidade justamente porque é um caso muito conhecido, acho que talvez o mais... True Crime brasileiro é o maior. Daqui é um dos maiores, com certeza. Então, assim, eu já sabia desse alcance.
Sim. Que por mais que não fosse a televisão aberta, eu sabia que teria um alcance enorme e a responsabilidade de contar essa história da forma mais verídica possível. É, sim, total. Mas como que é pra você, tipo, pra você entrar nesse personagem? Porque eu imagino que você tem que, sei lá, pensar. Eu não sei como é o processo que você faz. Porque tem muita gente, tipo, que a gente vê que tá trabalhando nesses personagens, que entra no personagem mesmo. Você tenta pensar como ele, viver como ele. E aí A Lady eu penso Gaga, se que isso ficou tendo surtos da Até Patrícia. o Joaquin Phoenix também, pra fazer o Coringa. Tem várias histórias, inclusive, do Coringa, né? Que os Sim. personagens ficam meio... E teve esse processo pra você também? Tipo, você acha que Pesou. pesou de alguma forma? A energia muda, mas não é como se fosse um espírito que baixasse em você. Eu acho que é importante falar até com responsabilidade enquanto ator. Você tá sempre consciente de tudo, não existe essa questão de você, nossa, eu fui tomado por uma energia. O que acontece muito é de você não ter muita noção do que foi o resultado, Uhum. que você não tem como planejar tudo, né? Sim. Dentro de cena você tem a troca com a atriz, o ator que tá contracenando com você. E o processo não é uma fórmula. Cada um tem seu jeito mesmo. Vai ter gente que se entrega 24 horas pro personagem porque precisa disso como concentração. Acredito que isso tem ganhos de você conseguir chegar em lugares que são... Enfim, mais difícil você chegar se você tá na sua energia do Mais dia a dia, profundo, mais né? profundos. Mas ao mesmo tempo você coloca muito em risco a sua saúde mental. Com mas certeza. muito mesmo, assim. Aham, com certeza. Porque é como se você nunca desligasse do seu trabalho. Você não se preserva, né? É. Porque o ator é importante a gente se preservar a sua natureza, né? Porque no fim do dia você tá fazendo um assassino, Sim, sabe? e basicamente, e aí até não falando só de true crime, mas quando você tá em cena, a parada do ator é você estar sempre disponível emocionalmente pra poder fazer a cena que vai acontecer. Pra receber o que vai vir, né? E aí você fica, sei lá, a gente grava cenas de 1 minuto, dura 1 hora, 2 horas. Você tem que manter a mesma energia e disponibilidade Sim. durante esse tempo inteiro. Num dia de gravação, por exemplo, nos depoimentos, que eram coisas mais, tanto no primeiro e no segundo filme como no terceiro, eram dias mais puxados, porque você tem ali uma pressão, você tem um texto que tem que ser reproduzido exatamente com o que foi dito, né, no caso Sim. de verdade. Então, assim, naturalmente, se você não descansa, eu não sei se eu consigo render no dia seguinte. Tem isso. Entendeu? Mas assim, é um outro clima. Você tem uma outra energia. Você tá tratando de um caso que é pesado, mas a gente, de alguma maneira, tenta se organizar. Eu lembro que nos 2 primeiros filmes, né, quando a gente foi gravar O Crime mesmo, depois de ter feito tudo, eu reuni a equipe, todo mundo tipo, fez uma roda de oração, cada um na sua religião, sem necessariamente ser uma coisa cristã, mas que fosse um respeito em relação às vítimas, né? Sim. Porque é isso, a gente tá recontando uma história, a gente tá ali botando, enfim, em ação uma coisa que foi muito pesada, então é importante até pra zerar o ambiente e a gente Sim. tratar com respeito. Zerar o ambiente, essa é a palavra. Teve alguma coisa sobrenatural que aconteceu no set? Ai, adoro essas coisas. Eu também adoro essas perguntas. Sobrenatural, não, assim... Dá vontade de falar que sim, né? Porque Dá Inventa qualquer vontade, coisa. né? Não, assim, tinha coisas... caiu mas- um livro, não é? Tem coisas de conexões com a história que eu acho que são interessantes. Porque, por exemplo, eu tava gravando Segunda Chamada aqui em São Paulo, foi uma série que eu fiz pra Globo, e a gente boa essa gravava série, aliás. Muito obrigado. A gente gravava de 5 às 5 da manhã. E aí o teste pra fazer o Daniel Cravinhos surge nesse meio tempo, em que eu acordava meio-dia, almoçava, 3 horas mais ou menos já tava indo pro trabalho. Então não tinha muito tempo pra eu poder fazer o teste, estudar direito, que dirá, né? Então, assim, fiz o teste na casa de um amigo que tava me hospedando aqui em São Paulo. Aí passei, fiz uma segunda etapa e tal, e comentei na mesa do almoço com esse meu amigo e a família dele. Falei, cara, eu passei no teste pra fazer o Daniel Cravinhos. E aí ele falou assim, cara, que legal, parabéns. Você quer passar na frente lá da casa onde aconteceu? Aí eu falei, como assim passar na frente da casa? Eu falei, não, é porque aconteceu tipo aqui, a gente tá a uns 500 metros. Meu Deus! Nossa, do lado. Aonde eu fiz o teste, eu gravei o teste, era numa casa mais ou menos vizinha, ali no mesmo bairro, ali no Campo Belo e tal. Meu Deus! Então, assim, eu já Aí tava você meio foi. conectado. Não, passei na frente, né? A gente não consegue entrar, Não obviamente. consegue entrar, assim, é propriedade não, privada, não, né? não. Sim. Inclusive, falando Tem pro gente que pessoal... mora lá, né, agora. Acredito que sim, mas inclusive falando pro pessoal que assiste, que todo mundo acha que a gente gravou na casa que aconteceu o crime. Não, a gente fez numa casa... nada a Não, ver. aquela casa já foi vendida, outras pessoas moram lá. E não querem, obviamente, ter nenhuma relação. Não. Sim, né? total. Exato. Mas isso foi uma primeira conexão já com o personagem, que eu falei assim, cara, é pra ser, é meu, já sei que vai ser. Muito doido, Olha. gente. Eu nunca passei lá na frente, gente. Eu também não. É. Na verdade, eu fiquei sabendo que era pertinho lá no Campo Belo recentemente. Porque é um... Sei lá.
Tem realmente aquela entrada de tipo, é tipo um condomínio? Não, né? Não, é uma não, rua, não, né? é uma rua Não, é rua. normal, é. Mas vocês reproduziram, tipo, a casa quase igual, né? Sim, sim. Não, isso é o trabalho da direção de arte e cenografia, que é absurdo, assim, porque Parece mesmo que foi lá, os né? móveis, a gente né? construiu É. no terceiro filme um estúdio lá, a Ah, delegacia... era estúdio, não era uma casa. Não, ali era uma casa. Mas Ah, uma assim, casa mesmo. o estúdio foi a delegacia do terceiro filme, que é absurdo. Você tem, tipo, vários departamentos, várias salas, tudo foi construído, tipo, isso é réplica legal. 100%. Você se sente... E é muito mais fácil de entrar no personagem, né? Porque você tá ali ambientado. Tá no universo, Você né? sente a pressão do ambiente, a energia muda. É muito louco. Legal, interessante. Lembrei de outra coisa também. Nos 2 primeiros filmes, a Ilana tem um assistente, que é o Edu, que ele também teve presente, ele tá muito ligado no caso, né? E ele comentou com a gente, assim, porque nós, atores, não tivemos nenhum tipo de contato com os envolvidos do caso. Uhum. Mas, em algum momento, depois que você já constrói toda a personalidade, que você sabe das coisas que aconteceram, né? Do universo do personagem, a gente tava ali fazendo os depoimentos pro juiz e o Edu comentou assim depois, falou assim, cara, é surreal. Em algum momento eu fechava o olho, parecia que eu voltei 20 anos. Meu E Deus. eu tô vendo essas pessoas de novo, assim, eu escuto até a voz. Nossa. É porque eram as mesmas falas também. Uhum. É, mas aí é isso, assim, eu não tenho o mesmo sotaque. E aí cara, você tá imerso no personagem, tem momentos que você não tá mais pensando. Eu já Sim. tava com tanto aqui dentro que as coisas vão realmente surgindo de forma espontânea. Em algum momento você quis falar, tipo, você pensou assim, seria bom se eu falasse com eles, tipo, ou nem Eu acho que acrescentaria muito pouco. muito pouco, né? Porque a história precisa ser imparcial. A gente tem que contar do jeito que a justiça determinou que é a verdade. Então, assim, tudo que a gente tinha e que a gente precisava já estava ali. E eles, inevitavelmente, contariam de um jeito imparcial. Então, assim, eu tô Puxando sendo, pro lado deles. tô sendo né? muito sincero, assim, para além da parte ética, que eu não acho certo. Sim, também eu é. acho que tem a coisa de você contar a história do jeito que ela tem que ser contada. Que ela foi contada, né? Se eu falar Basicamente assim, isso. conta a história da sua vida, você vai contar na sua perspectiva, É. você vai dar a sua puxada de sardinha pro seu lado também. Sim. Então, assim, acho que não seria acrescentar muito. Sim, perfeito, com certeza. E por que vocês acham que True Crime faz tanto sucesso? Porque os filmes da Menina que Matou os Pais abriram uma porta de True Crime no Brasil. Não tinha antes filmes, além do Bandido da Luz Vermelha, né? Que é bem antigo. Mas, assim, é um tema que não é muito... É um tipo de filme que não é muito explorado, né, no Brasil. Tá começando mais agora. Tá, né? mas, assim, por que tem esse sucesso tão grande? Eu fico pensando isso, porque... Eu não consigo achar a resposta, tá? Se vocês também não tiverem, vocês podem trazer da cabeça Eu tenho de vocês. teorias, fonte É. vozes da minha cabeça, mas tem. Exato, teorias. Qual que é a teoria de vocês? Mas eu quero te escutar primeiro porque você trabalha com isso. Então, eu já pensei muito sobre isso. Muita gente me pergunta. E eu também não tenho uma resposta, mais de coisas que eu já ouvi de outras pessoas também. Eu acho que um ponto muito importante é que a gente tenta entender por que a mente dessas pessoas é tão diferente da nossa. Por que elas chegam num ponto que elas vão matar alguém. Curiosidade, né? Eu acho que é muita questão psicológica de tentar entender, principalmente quando é um serial killer, algum psicopata, assim, tipo, como que a pessoa matou tanta gente sem ter nenhum remorso? Às vezes a gente vê nos casos eles contando o que eles fizeram como se eles estivessem falando uma receita de bolo, tipo, não importa. Então, o que muda? E também tem toda aquela questão, será que a pessoa nasceu assim? Será que foi alguma coisa que ela viveu na infância dela? Tem várias... Eu acho que... Eu me interesso mais por causa dessa questão psicológica. Então, eu acho que pode ser uma explicação. Eu acho que tem isso também. Eu acho que, tipo, inevitavelmente você se projeta no lugar da pessoa que tá no ponto de vista da história. Sim. E protagonista é muito importante também entender que não necessariamente é mocinho, e assim, é simplesmente a pessoa que tem mais tempo de espaço pra contar o ponto de vista. É só isso. Então, assim, inevitavelmente você se projeta na situação. Só que eu acho que o público tem um prazer em poder resolver aquele caso. Porque você acompanha de uma forma mais compacta. Verdade. E dentro de casa você consegue, tipo, quase ter a sensação de foi ali que ele fez tal coisa, aqui eu prenderia. E ver do aqui começo eu ao percebo fim, né? que ele é. Então acho que você tem esse prazer também, de alguma maneira, de Investigação. de investigação. Total, eu acho que o meu rolê é esse, assim, de investigar e de descobrir. Uma coisa meio curiosa também, de tipo, como que chegou aonde chegou. Também, eu acho que é uma junção pra mim dessas duas coisas. De, cara, como que pode, assim, onde foi que isso aconteceu? Porque, né, a gente... Vivendo no nosso dia a dia, a gente não imagina que uma coisa dessa aconteça. E Sim. acontece, né? Eu acho que até em casos, tipo, de mistério sem solução mesmo. Adoro também Mistério faz Sem Solução da sucesso. Netflix. Porque aí Nossa, você fica tentando... amo. É igual aquela série que a Netflix mesmo fez, que chama Mistério Sem Solução. eu amo E isso. aí eles colocam no final que se você tiver alguma informação sobre o caso pra ajudar eles, você pode Sim. entrar em contato. Essa série é Então, mas aquela maravilhosa. questão- Eu vi na pandemia, eu assisti umas 2 temporadas, tipo, É boa. todos os dias é muito bom, porque não tem, tipo, você tem noção, não tem solução mesmo. Sabem que aquele caso aconteceu,
Mas tem acho que é um dos primeiros episódios, que é um cara que morreu, que eles encontraram morto num estacionamento. Sei. E não Foi o que atravessou o buraco. telhado? Sim. Meu, sim, não faz sentido. Não faz nenhum não faz sentido aquilo. E aí você fica pensando, você vira um detetive. Adoro o clima de Super animada. Morreu. Não, mas é porque é um negócio, tipo, essa série é muito boa mesmo. É que e aí desperta teve, uma curiosidade. e Tipo, teve um dos Claro. casos Tem que porquê. eles resolveram o caso. Tipo, a série sim, ajudou a resolver. Uma menina que tinha sido sequestrada, né? Eu vi isso. Na verdade, era um negócio de pais, né? Eu acho que o pai levou ela pra algum lugar e ninguém sabia onde elas estavam. E depois encontraram por causa da série. É um rolê. Cara, um true crime, assim, que voltou agora, numa outra pegada, mas que também eu via muito, era o Linha Direta, né? Linha direta. Nossa, linha E direta que traumatizou tinha essa minha pegada. infância. Eu tinha muito medo. E de tinha Linha essa Direta. pegada também, total, também. que assim, você assiste toda a história, porque assim, também tinha os casos mais famosos e tinha os criminosos mais corriqueiros. Sim. Mesmo assim, no final do episódio, depois de você mostrar toda aquela coisa, e fulano de tal está solto, se você tiver qualquer informação, Meu, sim. você ficava assim, meu Deus do céu! Como assim, o Antônio né? Francisco! Eu nem tipo, assistia, gente, de tanto medo Eu que eu tinha tinha. medo também, gostava, eu principalmente gostava. quando tinha uns de OVNIs, umas coisas assim. Eu não medo. assistia, eu tinha medo. Começava o Linha Direta, era quinta-feira, eu lembro direitinho disso. Quinta-feira. Era quinta-feira depois de Grande Família. Era Olha aí. tarde, né? Era eu nem tarde. ficava acordada Tinha que tanto ser, né? tempo. É. Não dá... É. E aí eu falava, não vou ver, porque eu adorava ver Grande Família, adorava ver Tomada da Cá, adorava ver Diarista, todas essas séries que passavam As depois. levinhas. Eu É. assistia, mas a Linha Direta era quando eu desligava a É televisão. isso, total. Tinha medo por causa disso mesmo, porque, tipo, eram casos que estavam muito próximos a gente, né? E que Muito. encontraram muitas pessoas por causa do Linha Direta. Isso também. Eu falo do papel social, sabe? É, Tipo, não é simplesmente de contar de um crime denúncia, por né? Era contar. um lugar de denúncia, total, né? É que existe toda uma discussão, né? E teve até. Qual série que foi? Foi no Dahmer que eles reproduziram igualzinho também Foi. o julgamento. Foi e que a no Dahmer. família ficou mal, né? É. De ter que reviver aquilo. Porque tem toda uma discussão se é certo você fazer. Ou não. E eu acho que tem os dois lados, porque pra família das vítimas, pra reviver aquilo também é muito triste, né? Tipo, parece que você tá usando como entretenimento uma tragédia. Então, mas como que a aconteceu gente com alguém. difere o que é certo e o que não é mais tão certo? Tipo, o que pra vocês, qual que é essa linha aí? Cara, eu acho que é muito o exemplo do papel social, assim. Um documentário que pra mim é muito bem sucedido na proposta que ele que veio fazer é o da Daniela Pérez. Porque é muito pesado, mostra muitos detalhes, mas assim, pra mim, né, minha leitura enquanto espectador, é que a justiça não conseguiu cumprir o que seria a justiça de verdade, sabe? Assim, as pessoas não foram punidas suficientemente. Quase Sim. essa é a discussão. Uhum. Então você abre pro povo, assim, o que é a justiça do povo, o que é a justiça dos homens. E você mostra, essas pessoas estão soltas, fizeram o que fizeram, não sei se mostram arrependimento ou não. Sim. Então, assim, eu acho que esse é o propósito social, de você entender que você não tá fazendo só porque, aquilo foi muito falado, vamos Não retomar... é pelo show, né? Vamos retomar a audiência do público desse crime. Tipo, não, é você entender que talvez o caso ainda esteja meio aberto. Juridicamente, talvez ele foi cumprido, mas entende esse papel social? Sim, eu acho que aham. essa é a principal importância. Se você só mostra, tem essa coisa que é triste, porque as pessoas... do Dahmer- As vítimas, para além das que já faleceram, são os familiares, né? E que estão aí presentes. Com certeza. E eles não foram consultados, pelo menos nessa série eu sei que eles não foram consultados, os familiares. Aham. Né? Pegou meio de surpresa e de repente eles estavam vendo tudo que aconteceu de novo. Também é difícil, imagino que seja muito difícil. Muito Sim. difícil. Porque, que nem naquele caso que eles reproduziram, que você tá comentando, é a irmã de uma vítima do Que ela Dahmer, tava no tribunal, né? que ela começou a gritar no tribunal Sim, e tal. sim. E ela sofreu muito de rever aquilo, né? Aham. Tem esse lado. E pra você, Ju, o que você acha que difere esse lance de o certo e o que... Então, eu acho que é difícil. Uma coisa que eu acho importante também tá no cinema aquele filme O Sequestro do Voo 375. Sim, tô doido pra ver. É muito bom, inclusive. E é um caso que eu nem sabia que tinha acontecido. Eu fiquei sabendo porque saiu o filme. E foi algo muito grande que aconteceu Muito aqui no grande. Brasil. Tipo, a gente fala do 11 de setembro, mas a gente quase teve uma situação muito parecida aqui no Brasil. E quase ninguém conhece, quase ninguém fala. É pra contar a história também, né? Exato. Muitas vezes. Sim, e tem algumas... Por exemplo, além da parte ruim, lógico, teve um voo, foi sequestrado. Enfim, foi uma tragédia, tinha vários fatores envolvidos, até, tipo, políticos e sociais. Mas, ao mesmo tempo, tipo, o piloto conseguiu fazer algo que ninguém nunca tinha feito antes pra salvar as pessoas que estavam dentro do voo. Então, também tem uma parte boa. Sim. Só que eu não sei como seria se, por exemplo, fizessem uma série de alguma situação que aconteceu na minha Na sua vida. família. Então, é difícil falar também, né? Sem sentir na pele o que tá acontecendo. Você ficou receoso de fazer o Daniel pensando
Não só na família, óbvio, mas assim, numa coisa de ânimo popular. Porque o caso do Suzane von Richthofen mexeu com o Brasil inteiro. Então, você teve esse receio de, tipo, ficar em cima de você ou algo do tipo? Eu acho que eu não tinha como ter a dimensão do que seria. E para além, acho que assim, qualquer trabalho, quando você já espera sucesso, porque nesse caso, assim, quando todo mundo tá falando sobre o seu trabalho é porque de alguma maneira ele já deu certo. Então, assim, para ter esse lugar de ódio, também ele teria que ser um sucesso de público, de audiência. E eu não pensava muito nisso. Eu tava muito concentrado em contar a história do jeito que realmente foi, assim, com os fatos, né? Dos autos do processo. E eu sabia, assim, artisticamente falando, que seria um divisor de águas. Porque quando eu fiz Malhação, eu já tinha 24, 25, por aí, mais ou menos. E a galera era mais nova. Ali ainda estavam muito presentes os dramas de adolescentes, as coisas que eles estão... Assim, é muito próximo da vivência deles. E eu tive que retomar algumas coisas. Então, assim, tudo que eu queria naquele momento, apesar do Daniel, quando o crime aconteceu, tinha 21 anos... eram coisas que fossem mais profundas. Então eu tava com tanta vontade, com tanto sangue no olho de poder mostrar o trabalho que eu sabia que eu tinha capacidade de fazer, que acho que toda essa coisa de pensar que o público ia gostar ou não... E foi seu primeiro filme, né? Foi. Você já chegou chutando para... Como protagonista. Pé na porta. Não, e não só aí, protagonista de uma história Exato. super 3 conhecida, 3 filmes, tipo, você chegou assim... Leonardo Bittencourt, caralho. É tipo isso. Tipo isso, né? Uma baita responsabilidade. Sim, mas é isso. Tipo, muitas coisas que eu tomei a iniciativa, eu também não penso muito na consequência final. A gente tem as consequências mais imediatas do que é necessário. Porque eu acho que se você pensar demais no que pode dar errado, talvez você não faça, sabe? Eu acho que tem muito... uma coisa da genialidade que é você se jogar. Não é eu sou muito do futebol, né? Então eu tenho analogias. Eu vi uma entrevista uma vez do Kaká que ele comentou sobre um gol que ele fez, que ele joga na frente, dribla fulano, os fulanos se batem, tinha que ser algum jogador de São Paulo, não podia ser outro. Eu sou São Paulino, já tem a referência. Mas aí o pessoal pergunta muito desse gol, ele falou, cara, hoje em dia, mais velho, ele ainda jogava, né? Eu penso muito sobre o que eu vou fazer. Então, só no fato de eu pensar, eu já não me jogo da mesma maneira. Sim. E eu acho que parte da minha genialidade vinha dessa inconsequência, vamos falar assim. Então, eu acho que na atuação parte um pouco disso também. Se você premeditar demais o final do resultado, você não vive o durante. Então, eu tava concentrado muito em contar essa história e aí, naturalmente, isso foi me envolvendo. Eu lembro que pô, se você estiver falando mal demais aqui, por favor, me avise. Hoje a gente tá... Eu lembro que já na leitura, uma parte que não foi pro filme... pros primeiros filmes, me emocionava muito. E em primeira mão, eu vou falar aqui no Odeio Cinema. Olha! Não, mas é porque era retirado do depoimento oficial deles. E como eram filmes que precisavam ser imparciais, eles sentiram que isso, de alguma maneira, o público já iria tomar um partido. E não pode. Por mais que seja o que aconteceu, entendeu? E ele falava muito sobre essa relação com a família dele. Em um lugar de muita consciência, aparentemente, assim, não dá pra ser, né, ter certeza. Você viu imagens? A gente ouviu o depoimento e a gente viu as imagens da reconstituição. Tá. Quando eles foram junto com a polícia contar não tem o que foi imagens o passo do a passo. tribunal, não tem... Do tribunal não, mas tem os áudios. Entendi. Que foi o que a gente escutou. Tá. E tem esse trecho que falava muito sobre, cara, não importa o que eu fui antes. O que eu, sei lá, me esforcei pra ser um cara bom, o que eu ajudei em casa. Depois do que eu fiz... Para as pessoas, eles me conhecem a partir disso. Então, não tem mais como eu ser um cara bom. Não adianta eu ficar aqui horas justificando para vocês o que foi a intenção do que não foi. Então, eu vou aqui cumprir pelos meus atos, ponto. E, cara, isso me tocou de um jeito, cara. Porque bota na nossa vida, assim, o quanto que isso significa. A gente se acha muito o protagonista da nossa vida, não? Porque tudo justifica, que, né? Quando a gente vê. Mas nossas atitudes falam muito mais pela gente do que o que a gente fala. Sim. Então, tipo, isso mexeu muito comigo. Verdade. Você tava falando a questão de se jogar, eu tive uma professora de teatro que ela sempre falava isso. Ela falava, quando a gente é criança, a gente pula do sofá pro chão, você não sabe se a gente vai quebrar um dente, se a gente vai quebrar um braço. A gente só pula, a gente só faz. Tipo, eu tive uma professora de balé também que falava assim, eu não consigo. Ela falava, tenta, faz. Tipo, só se joga, não pensa pra fazer. Quando a gente é criança, a gente não pensa, a gente só faz. E a gente, quando a gente vai crescendo, vai tendo traumas, vai tendo experiências, a gente vai criando um muro e a gente vai se endurecendo mesmo pra algumas situações, né? E sendo ator, a gente não pode se endurecer para situações, porque a gente tem que viver situações, né? Conforme você vai tendo experiência, você vai aprendendo os atalhos. E atalhos funcionam, mas é esse negócio. A genialidade, o que é fora da casinha, vai quando você se joga e você vai pra lugares que você não tava esperando, entendeu? Então é isso, tá sempre disponível emocionalmente pra contar a história. Só vai, né?
Eu acho que falta um pouco isso nas pessoas hoje em dia. Tipo, vai, faz e é isso. Você teve alguma história sobrenatural que você contou enquanto estava gravando vídeo, assim, alguma coisa aconteceu? Meu, teve uma vez, mas acho que foi uma coincidência. Eu prefiro pensar que foi isso. Prefere pensar que porque é na sua casa que você grava, né, amiga? Exato, eu prefiro pensar que minha casa não tem nada. Mas teve uma vez, é que todo mundo comentou, depois eu nem tinha reparado. Mas eu tava fazendo um vídeo... Ai, a luz piscou, não foi um negócio assim? Não, foi outra coisa. Não, luz piscar já aconteceu uma vez que eu fui num podcast e tinha uma fita de LED atrás e só atrás de mim apagou. Isso aconteceu. Aqui daqui a pouco vai começar a fazer isso. Aquelas, né? Já tô meio Mas aqui, né? teve uma vez que eu tava fazendo um vídeo, sabe o Ed e a Lorraine Warren de Invocação do Mal, Sim. o casal? Eu fui fazer um vídeo, porque eles têm várias polêmicas de se é verdade e tal, e eu fui fazer um vídeo Eles eram geral mentirosos. falando de todas as polêmicas e eu tava comentando vários casos. E aí, quando eu fui falar do caso da Annabelle, na hora que eu tava gravando, eu não ouvi. Mas depois, quando eu fui ver na edição, na hora que eu falo dela, apareceu uma voz atrás de mim. Ai! Mas, tipo, uma voz muito estranha. Que coisa. Meio grossa, assim. Parece que alguém falou alguma coisa. E aí, eu comecei a Amiga. pensar... Aí, eu postei. E aí, quando eu vi com o meu editor, eu falei, meu, o que é isso? Ele falou, não sei, você já me mandou assim. Aí eu falei, eu vou postar, porque vai dar um engajamentozinho, né, tal. Mas eu tava com medo. E aí, depois eu fui tentar pensar no que aconteceu no dia que eu tava gravando. E eu acho que foi um dia que minha mãe tava na minha casa. Ai, E aí, teve uma hora que o lixinho da cozinha fez um barulho e eu lembro que eu falei pra ela, eu escutei o barulho, eu falei, vai sair no vídeo. Então, eu tô tentando pensar que foi isso. Ai, mas vamos foi orar. exatamente Foi isso. na hora que eu Foi com tava certeza falando isso. Foi da lixo, Annabelle. amiga, foi Foi o lixo, lixo, também foi o acho. E aí, agora, toda vez que eu vou falar... Ó, agora a gente tá falando, inclusive, dela. Mas toda vez que eu vou falar alguma coisa dela, eu fico assim, meu Deus. Você fala pra dentro, né? Não vai- tipo assim, tá tudo bem. Né? Tipo assim, eu te respeito, Annabelle, tá tudo certo. Escreve, Eu fico tipo assim, não, acredito em você, tá tudo bem, por favor, não venha atrás de mim. Entendi. E aí eu fiquei com um pouco de medo. Normalmente eu tenho mais medo quando é alguma coisa sobrenatural. Essas coisas de true crime eu sou mais tranquila, mas essa parte de sobrenatural eu fico meio... Vocês acham, então, que essas produções de true crime, elas têm um certo ponto que elas podem ir? Tipo, não ultrapassar um limite ali, uma linha ali. Eu acho que o limite também é muito pessoal, né? É difícil de estipular qual que é o limite, assim. Depende muito de o que toca. Teve um documentário que eu assisti na Netflix, que eu não lembro agora exatamente o nome. Acho que é The Murder Next Door, uma coisa assim, que é tipo... Ai, Nossa, isso É é, aquele- a família vizinha, não é? do Chris Watts, não é? É do Das cara que- filhas. Eu não sei, é das filhas, eu não sei o A nome história, das a filhas. história é que a esposa sumiu e aí ela mesma narra os acontecimentos pelo Facebook dela. uma coisa Ai, assim. sim, eu sei qual é. É super pesado. Esse pra mim pesadíssimo. foi tipo assim, eu me afastei. Até hoje é difícil eu assistir um true crime assim por Mas causa dessa história. Ah, então, você achou muito forte. Mas não que não que não seja bom. Acho que ele cumpre inclusive o papel social, mas é porque pra mim me tocou também num lugar em que, bom, não sei se é spoiler. A gente pode falar. Não, é uma aqui? história real, Não, gente. a partir de agora- falar que... A partir de agora, se você não assistiu o documentário, spoilers. Então Assiste pode e daqui a depois pouco. volta aqui. É isso. Mas assim, quando ele entende na cabeça do assassinato que ele precisa matar a família dele pra, de alguma maneira, zerar a vida anterior e começar uma nova, Nossa, gente. isso, tipo, cara, me destruiu. Me destruiu porque, assim, é fácil. E a cabeça dos assassinos talvez seja um pouco isso. E aí eu já falei assim, nossa, que... Esse Acho que coisa esse é o ponto, horrorosa, né? né? Você Muito pensa, pesado. por que ele pensa desse jeito? É. Tipo, uma pessoa comum não vai pensar assim, Total. né? Por que ele pensou e que isso ia dar certo? E que- Não, não é nem só pensar, gente. É pensar e realizar. né? Realizar. Porque pensar, às vezes, você fala assim, ai, nossa, A queria gente- matar. Mas, a assim... gente tem padrões morais, enfim, legais, tudo que impede a gente de ter esse raciocínio lógico e fácil. E pra ele foi essa associação. Tipo, pra ele não viu como uma outra vida, uma outra pessoa Não, é. ali, era tipo nada, Essas era pessoas só... estão impedindo minha nova vida. Eu preciso matá-las. E minhas filhas, sabe? Isso é... Nossa, É eu achei esse filme pesadíssimo. muito pesado. É muito. Eu achei... Porque mostra as imagens Não, e reais ele, da e ele- família. e eu acho que a maior questão foi que ele super colaborou com as investigações. É. Ele ajudou. Ele é o primeiro a tava, fazer não, a ligação pra Gente, polícia. Ele fingindo estar desesperado, Ator, né? mal. É, Um exato. ator, porque ele... Com todo respeito à minha classe. Não, porque o filme, o da Netflix, né, A Família Vizinha, eles mostram as imagens reais, né? Pra quem não assistiu, mostram as imagens mesmo, tipo, porque os policiais estavam com câmera e eles usam essas imagens dos policiais e tal. E, mostra ele, tipo, ajudando o policial a encontrar prova. O que tava na cabeça daquele cara que ele achou que ele ia se safar? Exato. Ou que ele achou que ninguém ia saber? Ah, é uma coisa do Suzanne von Richthofen também, né? Que É. foi toda aquela coisa de que não, vai dar tudo certo, ninguém vai saber de nada, alguém entrou em casa. É que uma coisa é um crime que você vê que a pessoa, tipo, putz,
aconteceu, sei lá, foi um acidente que eu faço agora. E aí tenta, sei lá, esconder as coisas. Isso é o caso do Amor e Morte. Exato. Tipo, Não é acidente, foi, mas... foi um negócio que às vezes foi meio por impulso. É. É lógico que a pessoa, né, também tem que ser punida, enfim. Mas foi por impulso e aí ela falou, tá, agora eu vou tentar acobertar. Ele não, tipo, já foi tudo planejado. Né? Foi super premeditado. Eu achei bem pesado isso aí. Amor e Morte, eu achei interessante porque ele deixa a gente em dúvida de que se ela era ali psicopata mesmo e realmente premeditou tudo aquilo ou se foi um acidente, né? Tipo... E o caso dela, eu acho que é aquela questão de, tipo, uma dona de casa, mulher tranquila, dos anos vive na 60, comunidade, 70, todo mundo gosta dela. 80. Nunca ia imaginar algo assim e dentro da cabeça dela tinha algo completamente diferente. Né? Pra quem não assistiu, conta o caso da Candy, que ela começou a ter um affair. Ela era casada, começou a ter um amante. E aí, a esposa do amante morreu com 47 machadadas. Não foi algo, tipo... E aí, descobriram que quem matou a esposa do amante da Candy foi a Candy. E aí, a história acompanha todo esse assassinato e mostra o antes. Não, e o mais bizarro... Eu também vou dar um spoiler, mas o mais bizarro desse caso é que ela não foi punida, né? Foi dado como legítima defesa 40 machadadas. 40 machadadas. Mas então, mas é isso, amiga. Então, mas é isso que eu acho que a série também deixa a gente nessa dúvida, tipo... Foi um impulso que ela teve ali, foi premeditado, sei lá. Enfim, a série deixa a gente Eu vi um documentário, eu acho que... E acho que é até importante falar o papel do documentário nisso, porque as pessoas já têm uma tendência maior a acreditar exatamente no que tá falando no documentário do que num filme. Muito mais... parece que passa mais credibilidade, né? Enfim. E aí eu fui ver um documentário esses dias, chama Despertar Mortal, que é um caso, não sei se vocês já assistiram, mas é um caso de um menino que também nunca mostrou nenhum sinal de ser violento, nada. Ele morava com a melhor amiga, e aí do nada ele matou ela também com umas 20 e poucas facadas, e ele alegou que ele tava sonâmbulo quando ele fez isso. Meu Deus. Só que ele matou ela com 20 facadas, ele machucou a mão no processo, ele mexeu o corpo, ele fez várias coisas... E fingiu, né? Ó, já tô falando minha opinião, né? Mas ele falou que ele tava sonâmbulo. E aí, esse documentário, ele é 100% o lado da defesa dele. Então, tem ele preso, falando no documentário a versão dele. E eles passando vários artigos de pessoas sonâmbulas que também foram violentas, que também mataram pessoas. Parece que tudo querendo provar pro espectador de que ele não é culpado, que ele sabe, foi uma situação incomum em um dia. E aí, depois eu fui pesquisar mais sobre isso, porque eu achei muito estranho esse documentário. Muito estranho. É da onde? Do Prime Video. Achei muito esquisito. E aí, eu fui ver que a família da vítima tá tentando tirar o documentário do ar. Olha. Porque eles manipularam muitas informações. E que, inclusive, eles entraram em contato com uma youtuber gringa pra falar a versão deles. E ela fez um vídeo do caso. Você pode fazer também, amiga. Eu fiz. Mas, tipo, eu vi o dela, né? E aí, ela fez com vários depoimentos da família da vítima pra mostrar que não era bem assim. E só que eu pensei, se eu tivesse assistido só o documentário, eu ia sair falando, gente, por que esse menino tá preso? Prisão perpétua, ele é inocente. Entendeu? Sim. Você assistiu alguma coisa especificamente pra preparação de um true crime ou você já consumia isso antes, como você disse? Não, eu já consumia muito, então assim, não foi uma coisa que eu aprendi o gênero, mas eu lembro que na época, uma das referências que passaram pra gente, tem uma minissérie na Netflix, não sei se ainda tem, inclusive, lá, mas chama Areia Movediça. É uma série dinamarquesa, norueguesa, uma coisa assim. Que é um assassinato que tem na escola, e aí a protagonista é uma menina que se envolve com um cara problemático. E aí é um pouco dessa relação dos dois, de como ser cúmplice de um assassinato não sendo alguém. Que tem tudo a ver, né? Com o... assim, que não necessariamente... Porque essa é uma questão também, né? A gente, por mais que seja um caso brutal e que foi premeditado, tem toda essa qualidade, entre aspas, né? Essa característica, melhor dizendo. Não é um assassinato em série. Sim. Foi um caso específico. Então, assim, é para entender mais ou menos como funciona esse tipo de crime. Sim. E aí é uma série bem legal. E foi Areia Movediça, foi uma referência. Mas já tinha assistido muita coisa, né? Eu gosto. Já era uma coisa que você consumia. Você já tinha... Tipo, você acompanhou o caso na época? Porque a gente era muito pequeno na época do caso. Mas você já tinha familiaridade com o caso de alguma forma? Ou isso... Porque tem casos de true crime que acontecem no Brasil que eu me afasto. E tem casos que eu acompanho mais. Tipo, Boate Kiss, eu acompanhei bastante na época. Suzane não acompanhei tanto na época, mas depois eu fui entender melhor, assim. Você já tinha isso antes do filme? Eu tinha 8 anos quando o crime aconteceu, assim. Então, eu lembro das coisas, tipo, do Fantástico, do Jornal Nacional. Eu lembro das reportagens, mas eu não tinha uma opinião muito formada, porque
sendo muito sincero, assim, eu acho que eu não tinha nem maturidade pra entender. Eu também, eu fui entender Eu depois. pensava, bandidos que mataram, presos. É isso, isso aí. concordo. É isso aí. Próximo assunto, entendeu? Tipo, eu não me envolvia tanto. Depois, quando eu fui fazer o filme, foi realmente quando eu tive contato. Entendi. E eu fui lendo primeiramente tudo que tinha sobre o caso, estudando e tal, e eu já vi que tem muita fake news, assim, envolvendo. Porque como é uma coisa que todo mundo se sente muito próprio, né? De dizer, não, eu sei, foi acontecer isso e isso, ela é psicopata e tal, não sei o quê. E aí, por exemplo, ela não pode ser nem afirmada que é psicopata, porque nunca foi feito pela polícia esse teste. Então, por exemplo, se eu afirmar que ela pode até me processar e ganhar, e a gente não quer isso, né? Sim. Então, assim, são cuidados que quando eu fui fazer o personagem, eu fui descobrindo, e por isso a importância de ficar atento aos autos do processo, assim, realmente ao que aconteceu e não o que a mídia, de alguma maneira, divulgou. Sim, do que foi falado, né? Vocês têm algum filme true crime que vocês mais gostam? Filme ou série? Agora a gente, pra falar mais desse universo, tem algum filme ou série que vocês gostam? Eu gosto muito de Mindhunter, né? Que eu falei pra vocês, de série. Agora, filme de true crime mesmo, eu acho que eu gosto mais... Os meus preferidos são esses que não são inspirados em casos reais. Tipo, um filme que eu gosto muito, que é de crimes, é Os Suspeitos. Vocês já assistiram? Nunca assisti, conte mais. Ele é muito bom. É um filme... tem vários atores muito bons. E são... Tipo, duas crianças estavam brincando na frente da casa delas e, de repente, elas desaparecem. E aí, o irmão de uma delas viu uma van parada na frente da casa. Eles começam a desconfiar que alguém levou elas embora. Só que mostra muito o trabalho da polícia, que não tá pra família não tá sendo tão efetivo, né? Porque, querendo ou não, a polícia tem 1 milhão de prioridades, né? Várias coisas pra tocar. E eles não estavam dando a prioridade. Então, a família sente a necessidade de fazer justiça com as próprias mãos. Mas não é real? real? Falar muito sobre isso. Não, mas... Entendi. Tipo, não é real, mas É algo que aconteceria. Tem milhares de casos assim, Sim. né? E você citou Mindhunter. Mindhunter foi um grande case, um grande hit desse universo, né? E por que você gostava tanto? Então, Gosta ainda, né? Eu gosto muito porque eu achei muito fiel o que aconteceu de verdade, né? A série fala muito como que foi criado o termo serial killer, né? Por que inventaram esse termo. E o que eu gostei muito foi que eles pegaram os atores que fizeram os serial killers. Eles são idênticos aos serial killers reais. Eles fizeram as entrevistas também baseadas nas entrevistas reais. Então também foi uma série muito fiel à realidade. E a gente foi acompanhando todo esse processo do FBI para tentar montar um perfil e como eles conseguiram a ajuda dos próprios serial killers presos para capturar os que estavam soltos. Então, assim, eles conseguiram contribuir com a polícia Que legal. pra ajudar a pegar outros caras, entendeu? E você, então, é uma órfã de Mindhunters. Muito. Faz aí a campanha pra Netflix. Gente, pelo amor de Deus, eu não sei como que essa série não foi renovada. Todo mundo fala, se puder salvar uma série, Mindhunter. É isso. Exato. Muita gente fala isso. É um grupo de pessoas que quer muito retorno. A gente tem que fazer um abaixo-assinado, uma petição. Demais. E essa série precisa voltar. Pra você, qual que é seu material de true crime, seja série ou filme? True crime eu gosto muito mais de documentários. Não necessariamente porque é mais fiel, mas é porque eu acho que como as imagens já estão presentes, assim, você fica imerso no caso, né? Sim. E eu acho que a gente se distancia um pouco mais também, você não acha? Porque, tipo, já é o real ali. Porque quando não é documentário, é realmente a encenação do que aconteceu. Entendeu o que eu quero dizer? Entendo. Difícil. Mas eu acho que uma coisa complementa a outra. Também não é como se fosse, tipo assim, escolher entre documentário. Não, é que eu acho que só me afasto mais. Assim, quando é documentário, eu sinto que é mais. Mas eu acho ótimo estar dentro também. Eu acho que se afastar não é necessariamente o nosso papel. Ah, sim, é só que eu tenho medo. Não tô falando isso. Entendi. Aquele já... Não, eu acho ótimo poder estar imerso, porque isso desperta interesse. E aí, em algum momento, você vai buscar mais informações sobre isso, que eu acho que é o papel que a gente tava falando do porquê fazer um true crime. Mas, assim, adoro a série do assassinato de Gianni Versace. Eu ia falar dela. Você assistiu, Ju? Assisti. Essa série eu acho muito boa, gente. Nossa. A Ilana, desculpa, se eu ver. A Ilana, que foi a roteirista nossa, ela é criminóloga. Ela não gosta muito porque ela acha que deu uma espetacularizada na personalidade do protagonista. Ah, mas deu mesmo. Mas eu acho que é porque era Versace, né? Era uma coisa... Mas é isso, é pela história. E aí você não necessariamente faz o que ele fez seja correto. Você só tá mostrando uma personalidade mais interessante. Ah, não, calma. Protagonista ou assassino, você tá dizendo? O assassino. O assassino. Que é o protagonista. O que eu penso, quando eu penso na série, eu penso muito... Não, eu penso muito mais no Versace do que no... Jura? Juro. Olha aí. Quase não lembro da cara do assassino. Que isso? O Andrew Cunanan, né? O nome do Ai, assassino. Nossa, eu quase não... Olha que doido, eu quase não lembro. Mas agora que eu tô lembrando que tem muita cena dele, realmente, ele indo pro interior...
Dos outros Enfim. assassinatos. É que e tal. essa série teve outras temporadas, né? De outros casos. É, que é também. American Horror Tem a do Story. American Crime Story Crime do, Story. do É que eu lembro que eu gostei O.J. mais- Simpson. Eu gostei mais a do O.J. Simpson do que a do Versace. Por quê? Não sei, É que eu só vi a do Versace. São É que pegadas diferentes. é. A do O.J. Simpson eu acho que tem um pouco mais investigativo, a polícia E também é foi mais o polêmico foco. também, né? Tem toda aquela coisa de quem acredita que ele realmente matou, Sim, não matou, sabe? Não sei. Aí a eu gente já achei- falou da família vizinha. Temos aqui Bandidos na TV, que é documentário Nossa, também. esse documentário é muito bom. Me Vocês deixa querem falar sobre explicar? isso, Vocês por querem falar o favor. que é? Porque eu acho muito chocante. Eu vim pra Ah, isso, tem por lugar de favor. fala. E ela é de Manaus. É de Manaus, É, onde eu então, sou. Eu... Por Exatamente. favor, passe, fala o que é. Bom, primeiro... Não, mas você sabe que quando... Eu só vou fazer um comentário, porque quando Diga. eu falei desse caso, nossa, eu recebi muitas pessoas me xingando, muitas pessoas... Tipo assim, Por várias quê? opiniões Por quê? controversas sobre esse caso. Tá. Tipo, muita gente que defende, tá, muita não. gente que... Mas eu entendo. Inclusive. Então, mas conta aí, o que é? Pra quem quero não saber sua assistiu, o que é opinião. Bandidos Vamos na lá, TV? Bandidos na TV, eu vou dar primeiro a sinopse do que é o documentário, né? Existe um apresentador de televisão numa espécie, eu não sei, tipo um Datena, vamos falar assim. Só que um programa Policial, um programa é um policial. programa policial que também tem entretenimento. Então ele era muito popular. Passava. Você assistiu? Você chegou a assistir? Assistia. Nossa, Quer que dizer, doido. o público-alvo dele é mais popular, é uma classe, Uhum. tipo, extremamente popular. E mais velhos também, né? Não necessariamente. Não? Não necessariamente. Porque como tem essa parte do entretenimento, tem Entendi. hora que é uma besteirinha ali que ficava meio que pra toda a família. Entendi. Só que é isso, daqui a pouco vai ter crimes e Uhum. tal. E aí o que que era? Um apresentador de um programa policial em que ele cobria em primeira mão, chegava antes mesmo da polícia os assassinatos. Então tinha um repórter que chegava lá e falava assim, ó, o corpo tal, fez isso e isso. Até que em algum momento ele é investigado de ser mandante dos crimes que ele manda passar no próprio programa. Pra mim, É um juro, plot que nenhum surreal. filme Não imagina. Exato. E aí, assim, existe todo um debate. A série vai muito primeiro sobre esse crime e depois eu acho que ela progride para um lugar interessantíssimo de crime organizado, porque fala sobre política, aonde ele entra Sim. né, tipo, na seara, porque o personagem, ele era apresentador, e ele vai se candidatar como político, e por conta da popularidade dele, ele se torna uma ameaça pra quem tava no poder já. Então, assim, é muito interessante ver essa batalha em como a justiça age de acordo com quem tem o poder. E é Então, documentário também. É um né? documentário. É um documentário bem bom. O meu envolvimento, vamos falar assim, porque eu sou de Manaus, eu assistia, não frequente, mas via uma vez ou outra o programa, eu conheço os filhos do Wallace. Olha! Não são meus amigos, assim, mas, por exemplo, eu já estive no podcast de um deles, inclusive. Entendi. Conheço. São pessoas que eu jogava bola. Essa era a minha afinidade com Nossa. eles. Então, assim, eu conversando com eles, você vê o negócio do familiar, né? Por mais que a série mostre um lado em que todo mundo sabe, que é, enfim, eu não vou aqui tomar a conclusão sobre o pai dele, mas essa parte mais obscura, existe um lado que é o ponto de vista da família, que nunca tinha sido contado. Então, pra ele, apesar de ter esse outro lado, foi fantástica a série. Sim. Foi, tipo assim, a oportunidade de ver alguém falando sobre meu pai um outro ponto de vista, Uhum. sem ser essa conclusão do que Mas foi... eles gostaram, então. Eles gostam, eles Ah, falam que, entendi. tipo assim, a série cumpre o papel dela ali de ser imparcial, mostra os dois lados, Eu pelo acho menos. que foi muito. Quando me falaram que ia ter. Porque eu nem sabia que isso existia, né? Eu também não. Isso eu nunca tinha. Quando eu fiquei sabendo por causa da série. E eu falei, gente, é muito louco Não, isso. Vale muito a E pena. o que eles mostravam na TV era super explícito, né? Era um negócio em TV Sim, aberta que sim. você fala, como assim? Mas a gente não tá muito distante disso, e eu acho muito errado, porque a gente começou a normalizar. Eu sei que a violência tá muito presente no nosso dia a dia, até a gente falando disso aqui, de crimes e tal, mas não é pra tornar isso um entretenimento, sabe? Isso tem que ser, de alguma Exato. maneira, escondido, isso tem que ser tratado de um jeito que não seja impactante o tempo inteiro, porque de alguma maneira a gente vai ficando insensível também, a gente vai se acostumando com o Sim, crime. Vai. Tem um filme muito bom que é mais ou menos nessa linha. Não sei se já assistiram O Abutre. Já. É muito bom, que ele também faz de tudo pra chegar antes de todo mundo nas cenas dos crimes, pra ele ser o primeiro a cobrir, né? Jake Gyllenhaal, né? E poder, Uhum. pra poder vender a tragédia. gravação, exato. Total. Sim. Que é o que basicamente é o que acontece hoje em dia, né? Sim. Que, tipo, vídeos de tragédia circulam pela internet e a família às vezes nem sabe que aquilo aconteceu. Aham. Tipo, Eu lembro que teve um caso brasileiro também que tinha umas fotos muito horríveis no Google quando você pesquisava o caso. E eu lembro que a família tava tentando tirar do Tirar ar aquelas as fotos, fotos. porque pra eles era um desrespeito horrível, né? Sim. E aí começou a viralizar até fora do país
pessoas fazendo vídeos, falando pra pesquisar sobre o caso, e aí todo mundo tendo acesso às fotos. Era horrível. É que você falou agora, eu lembrei de uma coisa, que eu sou primórdios da internet, né? Eu tinha um site chamado assustador.com. Ah, eu lembro. Você lembra disso? Uhum. Era esse lugar também, de, tipo, Pois na época ninguém questionava, mas Olha, isso, eram vocês fotos. acessavam coisas que eu não... Era- Eu acessava Polly Pocket ali pra jogar roupinha. Não, eu Você tava tinha... assim, assina o Vamos lá. ponto com... pesquisava bastante coisa Eu na tinha o internet. clique jogos, tinha todo um negócio ali mais leve, mas... Jogava cartoon, tipo, meninas E aí, Era- aba cartoon, aba assassinos.com. Era o assustador.com. Assustador. creepypasta, ficava Mas o que lendo tinha umas nesse coisas. site, gente? Não, tinha de tudo, tinha coisas sobre crimes, mas também tinha essa coisa que hoje em dia eu entendo que é errado. Eu não compartilho, inclusive, qualquer coisa que chega de WhatsApp sobre corpos, sobre qualquer coisa, Sim. eu não compartilho e é isso. É crime, inclusive, né? É importante, mas é conscientizar Mas esse sobre site isso. era tipo uma sei lá, uma Ah, cara, seita, Era tipo um isso. blog, Era um que ele blog. falava de tudo assustador. Até, Entendi. inclusive, eles têm canal no YouTube até hoje. É? Olha. Óbvio que o conteúdo mudou Sim, bastante, mudou a linha né? Não é editorial. mais aquela coisa. Mas naquela época da internet... É porque aquela época da internet era terra sem primórdio, lei, é né? primórdio da internet real. Assim, todo assim, mundo é. fazia o que queria. E, tipo, o negócio de Deep Web vinha à tona. Nossa, eu assisti uns vídeos que me traumatizaram nessa época. Era. E eu era essa pegada. criança, tinha 11 anos. E era site com música, que já tem uma outra coisa assustadora. Porque assim, normalmente você clica no site e já entrava uma A música música, assustadora. é. Você Tem um ficava, monte "Meu de Deus, aba, você fala, da onde que tá da vindo? onde tá essa vindo?" É. Exato. E agora, hoje em dia, tá vindo bastante coisa aí de crimes e histórias reais, né? De Brasil, né? Teve a Suzane, aí teve Dom, que não é serial killer, mas é um criminoso brasileiro. E agora vai ter Maníaco do Parque, também no Sim. Prime. Com Teve o Silvério. documentário da Elise também, da Elise Matsunaga. Teve né? documentário, teve o que você comentou agora, da Daniela. Pérez. É. Tá tendo bastante isso, né? Eu acho que assim, a gente tinha muito como um gênero de filme dos crimes de favela, né? De Uhum. comunidade lá. Você tinha Sim. o último parada 174, do ônibus lá do do era o ônibus. sobrevivente da Candelária, né? Uhum. O próprio Carandiru. Mas aí agora vem pra essa seara dos crimes que, de alguma maneira, eu boto numa coisa muito, muito... Não é com falta de humildade, não. Eu acho que depois que viram o alcance e o sucesso dos nossos filmes, as pessoas se sentiram mais próprias em poder falar sobre esse tema. É. Uhum. Entendeu? Mas não é necessariamente que a gente abriu o mercado, não tem essa pretensão. Sim. Mas eu acho que realmente é o mercado como funciona. Quando você vê que uma coisa tem Deu público, eu certo, falo, beleza, né? então a gente vai poder falar sobre isso. E eu acho que tá evoluindo em qualidade, inclusive. Evoluindo né? muito. Com certeza, Tanto na com forma de certeza. filmar, porque você tem mais experiência com aquilo, como no roteiro mesmo. Acho que estão vindo coisas mais complexas. Tem algum outro true crime ou caso bizarro brasileiro que vocês acham que poderia virar filme? Não me vem nenhum à cabeça agora. Meu, eu acho que tem o Pedrinho Matador, né? Que ele, inclusive, ele foi assassinado recentemente, mas eu acho um caso muito assim, porque ele saiu da prisão e fez um canal no YouTube, né? Olha, não sabia, não ele nem conheço esse gravava caso. vídeo. O Pedrinho Matador foi um cara que ele se considerava mais um justiceiro, assim, um vingador. Aham. Ele falava que ele só matava pessoas que tinham cometido algum crime, meio que pra se vingar, sabe? Tanto que a maioria dos crimes que ele cometeu foram dentro da prisão, com outras pessoas que já estavam presas. Acho que ele tem o Bandido da Luz Vermelha teve filme, não teve? Teve. Ó, ele é muito antigo. É muito Anos, antigo. nem sei. Eu assisti Bandido da Luz Vermelha pro vestibular da Casper, acredita? Eu assisti esse filme pra teve vestibular. O Maníaco do Parque, eu acho que é um dos mais famosos também. né? Maníaco Já do vai Parque ter. agora com o Silvério, eu achei o elenco muito bom. Muito Tem legal. o Vampiro de Niterói também. Olha, a Ju é boa que ela conhece vários casos. Eu Conheço não me vem vários. nenhum caso Eu tô assim. pensando aqui real até Não me agora. vem nenhum caso na cabeça de coisa bizarra, assim. É que eu acho que tem um caso aqui do Brasil que eu acho muito bizarro. Bom, tem dois, na lembrei verdade. Um não é de true crime, mas tem aquele negócio da Operação Prato, que eu acho muito bizarro, que é de OVNIs, porque aqui no Brasil é famoso por ter muitos avistamentos, né? E também tem o caso das máscaras de chumbo. Não sei se vocês conhecem. Não. Foram 2 caras que foram encontrados mortos, acho que foi no Rio de Janeiro também. E eles estavam com um óculos de chumbo e uns bilhetes muito estranhos do lado deles. Ninguém Credo. sabe como eles foram parar lá, quem É matou, uma coisa por meio que que ficção eles científica, morreram. quase. É um mistério sem solução bizarro que tem aqui. Olha aí, roteiristas que estão ouvindo a gente agora. Gente, Qual que é o Isso caso aí. que ele veio aí na Não, cabeça? é que eu lembrei porque eu recentemente assisti Vale o Escrito, que é um documentário sobre o jogo do bicho no Rio. E eu acho que tem muitas coisas aí pra serem abordadas. tem. Muitas coisas mesmo. Entendeu? Porque o documentário ele é muito rico. Já tem, mas dá pra fazer filme de cada um da família dos caras e Sim, isso virar um grande. Sim, é verdade. Entende? Dá pra virar uma Polêmico. franquia, cada família É do que verdade. aconteceu.
Eu tenho um caso que não é de true crime, mas é, tipo, é um caso bizarro do Brasil, que é aquele do Césio 137. Ah, esse é ótimo. Meu, esse é ótimo. Isso eu descobri no Linha Ótimo, Direta. Eu nunca né? tinha... Eu assisti no Linha Direta. Justiça. Gente, meu Deus, o que é esse caso? Que tem um negócio lá que infectou milhares de pessoas. Sim. Até hoje, o lugar é extremamente... Tipo, a máquina hoje em dia tá num terreno baldio, sei lá como que é. É um negócio muito... É um caso bem louco. E é um caso muito importante pra conscientizar as pessoas. É. Porque tudo aconteceu por falta de conhecimento. Informação. Totalmente. mesmo. Esse Césio 137 é um... Eu acho que é o segundo ou terceiro maior acidente... como que é o nome da substância? Radiológico, Radioativo. Radioativo. Eu acho que é radiológico. Pode ser radiológico. Radiológico. Pode ser. Sei. É o segundo ou terceiro maior, gente, da história. É um baita caso pra virar filme, né? Claro, claro. Mas é porque agora você desbloqueou uma memória minha. Eu falei isso numa feira de ciências da escola. É 137? É. Então, eu falei sobre isso. Eu fiz um trabalho na faculdade sobre, porque eu sempre fui muito interessada nesse caso. Aham. E aí, na faculdade, eu resolvi fazer um trabalho sobre. E aí, agora vocês estavam falando de casos mais assim. Então, gente, a gente já tem 3 ideias de filme. Pois Aí, ó. é. Da Me chama, Máscara de inclusive. Chumbo. É. Aí, temos um ator e temos Ator 3 já tem roteiros. pra isso também, a gente vambora. faz a consulta lá, a gente ajuda. Temos o roteiro da Máscara de Chumbo, dos bichos. Gente, do Vale, jogo vale do o bicho. escrito, é. gente. Vale o escrito. Tem que ter. Jogo do Bicho é bom porque pode ser uma série, inclusive. Eu acho que, inclusive, vai ter segunda temporada do documentário. Tanto sucesso que tá sendo. Assim. Onde que tá esse documentário? Globoplay. Ah, É, boa. vale é a bom pena. sempre dar o serviço pra pessoa poder assistir, né? Exato. Vale a pena. E dá pra fazer um filme de 737. Dá muito. Temos uns- Eu acho que tem um documentário. Deve ser antigo, mas eu acho que tem alguma Tem muita coisa na internet. Esse do Linha Direta é bem bom. É, É bem o bom. da linha direta é muito bom, então ele é deve muito ser isso que completo. eu assisti. Porque É. eu lembro de ter visto alguma Deve ter coisa. no YouTube, alguma coisa assim. E agora mais uma pergunta que não tem nada a ver, mas assim, tem a ver sim. Tem algum vilão que você gostaria de fazer? Não precisa ser vilão da vida real, pode ser um vilão. Ou você não gostaria de Pode ser fazer? fictício. Cara, é porque... Um Coringa da vida. Parece até... Pensa não, só nele. mas eu falei assim, parece até meio óbvio, mas eu adoraria fazer um Yu. Ah. Eu adoraria fazer uma versão óbvio? brasileira. Ah, porque eu já fiz um assassino. Ah, né? sim, Mas mas... É. mas é tipo... É que eu gosto muito da série, a gente inclusive A conversa gente conversou isso. sobre isso já. Eu gosto muito. Quer dizer, agora tá indo pra um caminho que não me... Nem consegui ver essa última Eu não temporada. terminei a última cara, também. eu acho que... Aí eu vou dar meu ponto, né? A gente tem que saber a hora de parar. Tem. Tem hora que a gente espreme essa toalha até dar a última gota de lucro, e eu acho que já tá chegando nesse momento. Já. E a série já foi pra um outro lugar, mas assim, eu adoro as primeiras temporadas. Amo. Assim, A primeira ótimas. temporada é Eu acho que maravilhosa. as 3 primeiras são muito boas. Muito boa. É. Não, e a hora que aparece a Love ali, que é tipo mais Ela doida que ele. eu adorei a temporada Eu com adorei ela. a temporada com ela, porque eu falo, é isso, sabe? Eu achei que podia ter parado aí. É, também acho que podia ter parado É. nela. Mas aí é um personagem que eu gostaria muito de O fazer. Joe, você queria fazer o Pensando Joe. em vilão, né? Pensando em alguém assim. Uma vibe meio stalker, meio vilão calado. Meu, e é bizarro o tanto que existe isso hoje em dia, né? De stalkers. Eu acho que é um tema bem... E é um tema mundial, assim, né? Tipo, Aham. que consegue falar com vários tipos de público em diversos lugares do mundo. Então, Sim. pode ter uma versão brasileira aí. Joga também de É. novo. Mais um tema pra gente jogar. Cara, eu tenho personagens que eu fico Quais? brisando. Do nada eu tenho isso. Outro tava conversando assim. Sabe quando você se pega estudando pra um personagem que você não vai fazer? É tipo o que eu faço de colocar pessoas brasileiras em produções gringas. Eu adoro fazer Eu adoro isso também. Eu Eu acho isso adoro fazer maravilhoso. isso. Eu gostava de versões brasileiras de séries de sucesso. Eu amo. Mas assim, aí não necessariamente só de crime, tá? Mas é porque realmente são personagens que eu acho que seria muito legal de fazer. Eu gosto muito do Jordan Belfort, do Lobo de Wall Street. Acho que seria eu acho um personagem que eu ia adorar fazer. Porque tem a pegada cômica, mas tem a parada do drama também. Mas então não tem nada a ver com crime também. Não, tem nada a ver com crime. Graças a Deus. E eu gostaria de fazer também, se tivesse um filme sobre, sei lá, Charlie Brown, eu queria muito fazer o Champignon. Olha. Queria E muito. eu acho que tem tudo pra acontecer esse filme muito em verdade. breve. Não sei se alguém quer fazer, mas assim, eu gostaria muito de fazer o Champignon. Por que o champignon especificamente? Primeiro, eu acho que fisicamente eu sou mais próximo dele do que do Chorão. Então, É, assim, é mais sim. fácil de fazer. Mas segundo, porque eu acho que tem uma história ali que não foi contada. O Champignon, tipo, ele foi prodígio. Ele era mais novo que todo mundo. Sim. E já era muito acima da média no baixo. Ele já era um cara, assim, muito genial. Mas tinha uma personalidade, não sei se mais tímido, mas, assim, ficava ofuscado dentro de uma grande estrela que também era o Chorão. Sim. Assim, uma figura, sabe? Tipo... Então, qual as grandes estrelas americanas. E tem o final trágico, né? Então, assim, eu acho que tem muita coisa nesse meio aí que poderia Uma ser história que dá contada. pra ser contada, com e certeza. eu gostaria de fazer. Não, e estão fazendo muita autobiografia ano que vem aí a biografia do Ayrton Senna. Série, Auto não, cinebiografia. Né? Vem a série do Ayrton Senna. Então estão investindo bastante nisso, né? Sabe que eu sou zero atriz, zero. Mas eu gostaria de fazer uma partezinha num filme de terror, um curtazinho, tipo, falar uma Fazer uma frasezinha, participação? sabe? Um negócio... eu achei Sério? legal. Mas terror... Que tipo de terror? Slasher? Não, acho que independente.
Independente. É que eu sempre quis fazer um curta pro meu canal, sempre. Então, tipo, talvez eu faria alguma coisinha. Uma brincadeira ali. É, Uma personagem que foge. eu não consigo me ver como atriz. Eu acho que eu morro de vergonha. Mas eu acho que eu ia achar legal. É que eu gosto muito dos vilões. Eu sempre me apego aos vilões, assim, tipo... Sei lá, eu adoro Coringa, eu adoro... Sei lá, novela, até mesmo novela. Novela, as pessoas que a gente mais lembra sempre são as vilãs, né? A Carminha... Né? A Nazaré, vilão marca muito. E ele sempre tem uma personalidade bem... Mas tem uma teoria sobre isso. Porque o público se interessa tanto por vilões. Porque ali, no mocinho, você não tem nenhuma... Você tem a trajetória do sucesso pra fazer ele chegar no objetivo dele. Que, teoricamente, é mais rápido. Você, no vilão, você tem o caminho dele se regenerar e depois conseguir o objetivo. Então, isso pro público é um pouco mais... Sabe, a gente tem essa coisa de querer o melhor das pessoas. De querer a história... Acompanhar a trajetória. Exato, a trajetória de sucesso. Acho que nisso que o vilão acaba sendo mais interessante. Entendi. Eu nunca parei pra pensar um vilão que eu faria. Não tenho agora na minha cabeça, não. Mas eu gostei das suas opções aí do Joe. Um Yu brasileiro ia ser interessante. Brasileiro. Ia ser interessante mesmo. Gente, estamos chegando ao fim do nosso episódio. Chegamos ao fim, falamos de True Crime, falamos da carreira de vocês. A gente falou bastante coisa legal aqui hoje, Sim. né? Possíveis certeza. projetos. Possíveis projetos, a gente jogou o projeto aí pro mercado, Exato, pro audiovisual brasileiro. Gente, muito obrigada mesmo pela presença. Espero que nenhuma luz aqui comece Pisque. a piscar. Comece a piscar, Quando a gente apagar. levante. Sem sons de fundo enquanto a gente estiver falando. E voltem mais vezes, por favor, pra gente falar de outras coisas mais leves das próximas vezes. Quem Vambora. sabe? Eu tô muito feliz de verdade, porque eu queria muito vir, assim. A gente já conversava de outras vezes. Aí começou a ter o podcast. Eu vim pra São Paulo e falei, cara, eu quero muito fazer Um dos isso. primeiros convidados, inclusive, vocês Ó, dois. é Tamo verdade. aí no começo, então. Mas obrigado de verdade pelo autoconvite também, mas poder deixar Esse ano tem... É que a gente vai estrear aqui esse episódio em 2024. Esse ano já tem Rensga. Esse ano já tem Rensga. Acredito que deve estrear no meio do ano. Fala aí quais são os seus próximos projetos antes de acabar o episódio, né? Claro, tá. Então eu tô fazendo Rensga Hits, que é uma série do Globoplay. Primeira temporada já tá no ar. Eu entro na segunda, faço um produtor musical chama Cauã Almeida, que vem dos Estados Unidos, trazendo toda uma experiência aí do universo country, enfim, mas é... Você tem um sotaque gringo na série? Não. Na verdade, eu sou goiano mesmo. Mas... Ah, tá. E aí lá eu só tenho essa experiência de ter trabalhado no mercado Entendi. de fora e tal. E é legal porque, tipo, o elenco é maravilhoso, né? Alice Wegman, Débora Seco, Fabiana Carla, Lorena Comparato, enfim, muita gente maneira que me recebeu de um jeito assim que... Bom, eles passaram a primeira temporada na pandemia, né? Então você imagina a família que formou. Sim. Mas essa família meio que continua e o clima da série, Te por ser uma acolheu. parada solar... Foi maravilhoso, assim. E aí eu tô cantando na série. Tem um monte de coisa aí que tá legal pra Um caramba. novo sei que vocês vão talento gostar. de Léo Bittencourt vem por aí. Olha aí, várias coisas aí, pô, várias facetas. E Rensga é seu próximo projeto em 2024. Isso. Acredito que deve estrear no meio de 2024. E os seus próximos projetos, Dona Ju? Podcast, que eu sei que você tem. Sim, tem o podcast. Tem uns projetos novos aí pra 2024, mas eu posso falar sobre Ainda isso secretos. ainda. É, exato. Mas tem coisa boa vindo. Mas então faz o seu merchan do seu podcast. Gente, eu tenho 2 podcasts, na verdade. Eu tenho um podcast chamado Tá Repreendido, que é com um amigo meu, o Matheus. A gente também conta umas histórias, umas coisas assim, de uma forma mais descontraída. E também tem um relato assustador. Inclusive, vocês estão super convidados se vocês Eu já ia falar, me tiverem chama. relatos. Exato. Aproveita que eu tô aqui. Eu tô Eu não convidando. tenho relato assustador, mas eu posso tô pensar. chamando convidados pra irem me contar histórias assustadoras, bizarras, que já aconteceram com elas na vida ou com pessoas conhecidas, assim. Então, tem esse projeto também. E tem meu canal, né? Que tem Legal. vídeo toda semana, então vocês podem acompanhar lá também. Depois pisca a luz e não sabe por quê. Não, fala aqui a semana inteira. Tem Aí que ter fala todo ali um a esquema. Anabelle. Ah, foi o lixo. Foi o lixo da cozinha, gente. Gente, muito obrigada. Sucesso demais pra vocês. Pessoal, muito obrigada por acompanhar aqui o Odeio Cinema mais uma vez, mais uma semana. Semana que vem tem mais episódio. Tem episódios aí no ar que, se você ainda não ouviu, pode ouvir. A gente continua aqui no YouTube e nas plataformas de áudio. Já se inscreve pra vocês não perderem nenhum episódio por aí. Eu sou a Amanda Brandão, também nas minhas redes vocês me vêm falando de muita coisa, da minha vida, de série, de fofoca. Eu sou uma pessoa completamente aleatória e é assim que eu estou lá nas minhas redes sociais. Muito obrigada mais uma vez, obrigada a vocês e a gente fica por aqui. Obrigada. Tchau!